Medo de virar espírita. Muitas pessoas relatam que, Anderson, eu tenho medo de estudar mediunidade e aí ter que virar espírita ou me transformar num espírita, como se fosse algo horrível assim, né? Vamos falar sobre esse assunto? Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos, meu nome é Anderson Gomes e vamos falar desse assunto curioso de pessoas dizerem assim, mas eu sinto a mediunidade em mim, tenho percepções e tenho medo de virar espírita, e não quero virar espírita, ter que ir no centro espírita. Como é que é isso, né? Talvez alguns não tenham ouvido esse tipo de questionamento, né? Mas como a gente tem canal no YouTube, recebe muitas perguntas, muitas ideias e sentimentos das pessoas, expressões, né, do que elas sentem em relação à vida, muitos comentários eu percebo que são assim, Anderson, eu tenho mediunidade, né? A minha avó já era espírita e tal, ou Anderson, descobri que o que eu tenho é mediunidade, mas eu não quero ir no centro, eu não vou em religião nenhuma, também não quero ir em centro espírita. Ou sentem que tem mediunidade e dizem assim, Anderson, mas eu sou evangélico, sou adventista, sou ateu, por que eu sinto essas coisas? Como é que... Aí elas sentem um conflito por ser de outra religião. Eu sou católico, vou toda semana na missa, mas eu sinto coisas que são espirituais. Vejam que isso não tem problema nenhum, né? Porque lá na Bíblia já falava, Paulo já dizia que existem muitos dons espirituais, assim como o dom de discernir espíritos, ou seja, diferenciar espíritos. E olhem que ele não disse que são demônios, ele não disse que existe um tipo de espírito específico, ele disse que dá para discernir espíritos, ou seja, tem vários tipos, né? Vejam que essa questão remete a um global de coisas, do porquê não querer ser espírita. Em muito disso vem a questão da responsabilidade. Algumas pessoas veem na doutrina espírita um patamar de responsabilidades. E realmente existe um certo nível de responsabilidades que você assume se tornando espírita. Mas ninguém se torna espírita do dia para a noite. Não basta você ir no centro espírita para você ser espírita. Ser espírita, mais profundamente, é você ter um amplo conhecimento da doutrina, é você compreender que existe um mundo espiritual, é um global de coisas. E principalmente, é cultivar o autoconhecimento e aquela mudança interior que na doutrina espírita chama-se muito de reforma íntima. Esse é o principal passo que as pessoas têm medo. Não é que a doutrina espírita é uma doutrina de eleitos, de pessoas perfeitas, não. É uma doutrina de pessoas que tentam melhorar a cada dia. Ela não está lá só para receber as pessoas eleitas. As pessoas não estão lá para ser pessoas especiais, escolhidas de Deus, que vão para algum lugar especial depois que morrer. Não é isso. São pessoas que estão tentando, buscando a cada dia melhorar. Melhorar como? Virar uma espécie de santo, monge, alguma espécie de religioso, do clero ou da hierarquia espírita? Não, porque isso não existe no espiritismo. São pessoas comuns, pessoas normais que têm todas as problemáticas que os outros têm, mas vão no centro espírita para aprender sobre a espiritualidade e para um melhoramento interior. A questão dessa reforma íntima, desse melhoramento interior, é que remete a um extremo para algumas pessoas. Elas acreditam que elas vão ter que renunciar à vida delas. Virar pessoas espirituais, contidas o tempo todo, que não falam palavrão, 24 horas por dia, num nível de equilíbrio, de perfeição, parece que elas vão virar o Emmanuel, né? Naquele equilíbrio do Emmanuel, aquela assertividade que ele tinha. Não é bem isso. Não é bem isso. As pessoas que vão no centro espírita são iguais a todas as outras pessoas. Vão a festas, têm amigos, têm suas problemáticas. Muitas têm vícios mais leves ou mais pesados, muitas delas, e estão lá também lutando para deixar desses vícios. Muitos aprendem a equilibrar certas situações dentro do bom senso, né?
Então vejam que, para você ir no centro espírita, você não precisa ser perfeito e você não precisa acreditar que você em poucos dias vai ter que se tornar, ou que você vai abandonar sua família de outra religião, ou vai abandonar sua família porque você vai ser um ser espiritualizado. Não se trata disso. Não é uma questão de transformação automática. Também não é uma questão de transformação obsessiva. Eu vejo muitas pessoas que vão no centro espírita e ouvem palestras e coisas tipo sede perfeitos, reforma íntima, melhoramento interior, moral, todas essas coisas, e elas ficam obsessivas e elas se autopenalizam cada vez que cometem um erro. Cada vez que ficam com raiva, nervosas com alguma situação, porque aí pensam assim, estou me degradando espiritualmente, estou me contaminando, vou ser obsidiado. Não, é um pensamento totalmente lógico. Afinal de contas, nós somos humanos, nós estamos na Terra, nós somos assolados por uma série de problemas, E Deus não exige que a gente vire um anjo, um arcanjo perfeito, do dia para a noite, não vire um Chico Xavier do dia para a noite, caridoso, compreensivo, né, com todo aquele conhecimento moral e filosófico que o Chico tinha. Então vejam que são situações bem diferentes. Mas qual é a vantagem de você que sente a mediunidade ir no centro espírita e conhecer e aprender? Lá você vai estar em um grupo, em uma comunidade que sente as mesmas coisas que você, que entende e busca o entendimento das coisas que você quer entender. Você vai encontrar pessoas mais experientes naquilo que você ainda está começando. Então vai ser muito mais fácil você progredir usando, né, da colaboração de pessoas que já trilharam o caminho. E não tentando fazer o seu próprio caminho, porque aí você vai ter que quebrar pedra. Né? Quanta gente faz isso, né? Vai trilhar o caminho sozinho e aí tem que quebrar muita pedra, porque até compreender, até chegar no entendimento que outras pessoas já desenvolveram esse entendimento, fica mais difícil, com pessoas para esclarecer, com pessoas que vão dizer, não, isso aí que você sente, eu já senti. Olha, tal coisa que você está passando, eu já passei. Então acontece isso, depois você muda, depois você se transforma. Então vejam que existem diversos passos. E é claro, ainda faço observação, que não é porque você é médium que você é obrigado a virar espírita, a você correr para o centro espírita. Você pode aprender através dos livros, através de palestras, você pode visitar os centros nos dias de palestra e nem por isso você, indo nos dias de palestra, você vai ser um espírita. Espírita é aquele que está todo dia lá trabalhando, é aquele que está, não todo dia, né? Não seria todo dia, mas que está sempre com regularidade indo no centro, colaborando com os trabalhos do centro, né? Que está mais inserido. E isso, se você não pensa assim, nossa Anderson, mas eu gostava tanto da doutrina espírita, mas eu não vou em centro, mas eu achava que eu era espírita. Se considere espírita, também não tem problema nenhum. Se você gosta de seguir a filosofia espírita, a doutrina espírita, não religião espírita, porque espiritismo não é religião. Por isso que muitas pessoas vão no centro espírita e domingo vão na missa, né? Porque elas vão compreender o lado espiritual delas e depois vão para os ritos que são da religião específica, que é a tradição religiosa. Né? Porque veja, todo rito para a doutrina espírita não tem significado nenhum. Significado nenhum. Imagens, ritos, cultos, danças, todas essas coisas para a doutrina espírita nada mais é que a cultura religiosa. Não tem um significado de lá de cima que algo vai se tornar melhor ou pior. É a cultura, é a contrição religiosa ali daquela pessoa, que também deve ser respeitada. Algumas pessoas vão no centro espírita e se sentem um pouco deslocadas e olham para o centro e veem às vezes muitas pessoas mais velhas já, geralmente até mais idosos. E aí pensam assim, nossa, mas centro espírita é algo para gente mais idosa, algo que tem uma idade avançada, pessoas que têm uma idade avançada. E aí se sentem meio assim de fora, não é para mim ainda. Isso é uma falha das pessoas que estão na doutrina espírita, de não cultivarem os jovens, de às vezes permitir que os jovens tenham traduções erradas, achando que espiritismo é para idoso, né? É coisa de velho, depois que já chegou no final da vida, aí ele já renuncia.
E aí acontece uma situação contrária. O idoso que está lá, ele fica dizendo para o jovem que ele tem que renunciar a todas as coisas da juventude, porque, né, são coisas que não condizem com a espiritualidade. E aí o que ele faz? Ele acaba cortando o jovem do centro espírita. Só que este idoso, ele já foi jovem. Ele já aproveitou a juventude. Não dá para ele dizer para aquele jovem lá cortar as coisas da juventude. Ele tem que esperar a maturação. Ele tem que abraçar o jovem no centro espírita, receber ele, para ele ir recebendo os ensinamentos e aos poucos ir absorvendo o conhecimento e discernindo aí o que é bom, o que é mal, o que é interessante e o que não é para a minha vida, o que me melhora e o que me degrada. Essa é a função da pessoa que está lá para instruir. E não levantar um cajado religioso, de mistério, de hierarquia, né? Elevada, dizendo que todo mundo tem que entrar num campo da perfeição. Né? Então, se você quer visitar um centro espírita, não se preocupe, vá. Você não vai se transformar, não vai se converter, porque a doutrina espírita não é proselitista, ela não está lá buscando adeptos e conversões. Você visita a hora que quiser, do jeito que quiser. Né? Conhece as pessoas, troca ideias, vai e volta a hora que você quiser. Se você quiser entrar lá e se tornar um trabalhador espírita, aí já é um outro compromisso. Mas é se você quiser. E estude muito, leia muito, aprenda muito sobre a doutrina, que só vai fazer bem para você, só vai ajudar você com as suas percepções parapsíquicas, o entendimento da sua mediunidade. Então, meus amigos, um grande abraço, muita paz, muita luz. Obrigado por ficar até aqui. Até o próximo vídeo.